Fala, torcedor alvinegro, mais um vídeo pra vocês. Chegou da nossa estreia no Campeonato Carioca de 2025. Então hoje a gente vai enfrentar o Maricá, como vocês sabem, né? Vamos com a garotada aí sub-20, sub-23. Esperamos um bom desempenho, um placar elástico, porque a molecada do Botafogo tem qualidade pra fazer 3 gols no Maricá, né? Nesse vídeo vocês vão ver a lista de relacionados, jogadores aí, a provável escalação. Mas, cara, olha só o que é que a mídia tá falando. Falando que o Botafogo ainda é preocupado com as finanças do Botafogo. Botafogo lança nota, fala o que for, mas eles não aguentam, eles têm que estar falando mal do Botafogo. É meio que uma perseguição, né? Então agora estão falando que o Botafogo não é autossustentável, que é um tapa-buraco. Vocês vão ver nesse vídeo aqui toda a merda que eles estão falando aqui, tá? Então, por favor, se você for botafoguense ou não for, quiser se inscrever nesse canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe, não esqueça de comentar aí, né, o seu palpite para o jogo de hoje, né? Vamos ver quem vai acertar esse palpite. Então, galera, eu conto com vocês e eu já volto já assim que terminar a matéria. Passou, né? Quem também joga hoje pelo Carioca é o Botafogo, vai pegar o estreante Maricá. O jogo é 4 da tarde no Nilton, você vai ver ao vivo no Premier. A Ana Flávia Nunes já chegou lá no Nilton para trazer as informações desse jogo pra gente. Tudo bem, Ana Flávia? E aí, Escobar, tudo bem? Ótima tarde para você e a todos. Tudo pronto aqui para esse jogo de logo mais. E o Botafogo vai começar o Campeonato Carioca com um time alternativo, cheio de garotos da base e sob o comando do técnico da equipe sub-20, o Carlos Leiria. Mas alguns jogadores a torcida já conhece bem. Estou falando, por exemplo, do Matheus Nascimento, atacante, que é uma jovem promessa da base que já jogou no time principal. E tem também o volante Patrick de Paula, que estava emprestado ao Criciúma no segundo semestre do ano passado, que agora está buscando retomar espaço no Botafogo. Com isso, a gente vai ver agora qual é o provável time do Botafogo que deve entrar em campo hoje. Tem o goleiro Raul, e aí, gente, começa uma sequência, tá? De Cauês e Cauãs. Cauê Leonardo, Cauã, Serafim, Lúcio, Cauê Rodrigues, Nilton, Patrick de Paula, Carlos Alberto, Cauã Lindes e Matheus Nascimento. Lembrando que a equipe principal do Botafogo só deve jogar o Carioca a partir da sexta rodada, dia 29, contra o Fluminense. E Escobar, uma última informação, torcida do Maricá esgotou os ingressos do setor visitante aqui do Nilton para hoje, tá? Eles estão muito animados. Valeu, Ana Flávia, um abraço. Merece mesmo, né? O Rodrigo Matos, muito bem-vindo, hein, aqui ao Posse de Bola, brilhantando o nosso Posse de Bola hoje. O Botafogo, ele fez um pronunciamento oficial, falando, não é bem assim, vamos pagar, tá dentro do prazo, não sei o quê, mas tem, em off e tal, tem muitos jogadores falando, não, queremos receber e tal, e até agora, salvo engano meu, o Textor também não se pronunciou, né, o Textor tá meio desaparecido, mas as notícias não são nada boas pro lado do Botafogo. Bom dia, Tirone, Mauro, Danilo, todo mundo que está ouvindo. Prazer estar aqui. Peguei até uma camisa passada no armário para estar com vocês. Vou aprender com isso. A gente vem com pijama mesmo, tá? Exatamente. Foi ali, acordei mais cedo, enfim. Olha, a realidade se impõe, né? O torcedor botafoguense, que ainda continua, com boa parte dele, né? Continua em Nárnia, né? Achando que o clube é bilionário e tem um dinheiro para gastar o tempo inteiro, é o que se mostra que não é isso. O dinheiro foi pago em 20 de dezembro, o próprio Botafogo reconhece. Fui perguntar para a Conmebol, ele falou assim, pagamos há muito tempo. E a verdade é que está atrasado, foi combinado que era para pagar no fim do ano passado, e a nota do Botafogo não fala sobre isso, ela fala, é muito razoável pagar em 20 dias, mas foi isso que foi combinado. Foi combinado pagar no fim do ano passado. Se está atrasado é por um motivo. Esse dinheiro foi usado em outra coisa. Ou seja, fala assim, fluxo de caixa, não, o dinheiro foi usado em alguma outra coisa, que era tapar, como o Mauro falou, tem um buraco para tapar no Lyon, um buraco bem grande, que o Textor está fazendo várias manobras financeiras para tentar resolver. Ele tem essas duas possibilidades, vender diretamente o Crystal Palace para um grupo, ou uma entrada de investimento de 20 e poucos milhões de euros, 200 milhões de euros, desculpa, diretamente na Eagles Holdings, né, que é a empresa dele. Mas ele tem que lembrar, então esse dinheiro vai chegar para o Botafogo contratar jogador. Não, esse dinheiro é para comprar uma parte lá da participação na empresa, ou seja, ele está vendendo o ativo dele. Isso parece que investimento é dinheiro dado, né? Chegou 200 milhões aqui e tal. Não, ele vai ter que vender uma participação e os caras que estão eventualmente comprando, que é esse Sports Bank, eles têm interesse no Crystal Palace, os dois são torcedores lá do Crystal Palace. Então, seria uma transação em vez da venda do Crystal Palace, pelo que está parecendo. Ele está negociando as duas coisas em paralelo. De qualquer jeito, esse dinheiro é para reestruturar o grupo todo, não é para sair contratando. Pode vir, como o Mauro falou, um ou outro jogador, mas não é que o Botafogo vai ficar bilionário de uma hora para outra. E a verdade o futebol do Botafogo não sustenta o custo daquele futebol lá de trás. Eram jogadores que foram contratados e agora vão para o Lyon.
E aí tem o outro lado da moeda, que na França já tem uma grande desconfiança sobre esse tipo de operação. Eu conversei com gente lá, porque você contrata um jogador de 20 milhões de dólares como o Almada e depois empresta de graça para ele. Aí tem um fair play. O que adianta o fair play financeiro se você recebe um jogador de 20 milhões de dólares de graça, né? Chegou aqui de graça um cara contratado de outro clube, né? Então, tem várias questões, como o Mauro falou, é uma incógnita. A SAF do Botafogo não acha que vai ter um time fraquíssimo esse ano, acho que vai ter contratações, mas enquanto não for sustentável, não estiver girando com as próprias pernas, ou seja, gera receita suficiente para pagar aquilo ali, como são os casos lá de Palmeiras e Flamengo, vai ter sempre essa questão, vai bater no muro da realidade. Então, uma coisa no futebol é o seguinte, a conta é que nem a morte, ela sempre chega. Tem gente que acha que não chega, não. A gente vai falar chegar sobre essa. Só ver o início do ano aí, Tirone. Corinthians, Botafogo, ela sempre chega. Demora, às vezes atrasa mais um mês, você protela mais um pouquinho, mas ela chega. Mas ela chega. É isso aí, galera. Então a gente tá esperando aí, pelo menos aí, uma vitória, né? Marota do Botafogo, uma vitória elástica, porque, mas é um time reserva, é um time... Cara, não tem essa, tá, galera? Não tem essa. Não tem essa. O Botafogo tem time pra meter uma goleada no Maricá, pelo menos aí uns 3-0. A partir de 2, acredito que tá bom pro Botafogo, né? Primeiro jogo do ano. Cara, um time aí totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? E a molecada aí tá pra cumprir seu papel. Então, assim, acredito que o Botafogo vai fazer hoje uma grande partida, porque a molecada quer ganhar espaço, tá, gente? Então, vamos esperar aí o que vai estar acontecendo nos próximos momentos. Né? Lembrando também que vou mostrar aqui pra vocês aqui a relação dos jogos, ó. Do jogo, na verdade, né, ó, goleiro foi relacionado Cristiano e Raul, provavelmente vamos com o Raul no gol. Os zagueiros, Cauã Branco, Cauã, Rian e Serafim. Laterais, Cauê, Leonardo e Lúcio. Cara, cada nome complicado, hein, velho, é nome de 3 pessoas em uma pessoa só. Vamos lá pra volante, o Guinho, o Cauê, Patrick de Paula, Newton e Juan. Provavelmente Patrick de Paula vem aí com o Cauê, acredito que o Newton também vem, acredito eu que vem esses 3 aqui de titular. Tá, galera? Não sei. Vamos ver, né? Meias, Bernardo Valim e Cauã Lindes. Pontas, Carlos Alberto, Rafael, Lobato, Vitinho e Arlen. E Arlen é bom de bola, hein, cara? Vocês já conhecem ele aí. Kaique, Matheus Nascimento e, cara, Valentim Adamo, hein? Valentim Adamo. Será que vamos ver o homem hoje, velho? Vamos ver o homem hoje? Vamos esperar isso aí. Aí bota ali Carlos Alberto de ponta, Matheus Nascimento de titular. Acredito que o Adamo ele vai entrar no segundo tempo, tá? Mas tô doido pra ver esse cara jogar, velho. Tô doido pra ver ele jogar, né? Lembrando também, galera, que... deixa eu só procurar aqui. Lembrando, o Botafogo tá sem o Jefinho, né? Tá sem o Jefinho. O Jefinho ainda não foi relacionado para os jogos. Eu não sei se tá devido a alguma lesão, algumas coisas aí, não sei. Mas o Botafogo vai jogar com sub-20 e sub-23 aí, né, que retornaram de empréstimo, tá? Alguns aqui jogadores retornaram de empréstimo, o Botafogo vai estar utilizando para essa partida. Outra coisa que eu queria falar aqui, né? Sobre Diego Hernandes, que ele terá um empréstimo repassado. Ó, o empréstimo dele vai ser repassado do Botafogo, pelo Botafogo do Leão ao Everton do Chile. Então ele não vem para o Rio, ou se vier, é coisa rápida, tá? Ele tá indo lá pro Everton do Chile. Pelo visto, ele perdeu o mesmo espaço de uma vez por todas, né, velho? Teve a chance dele, teve um monte de coisa aí, mesmo assim ele não rendeu e não temos o que fazer. Infelizmente, ele não se desempenhou bem, era um papel que só ele podia reverter. Então ele vai lá pro Everton do Chile agora. Quem sabe aí volta ao Botafogo um dia, mas acredito que Botafogo não vai mais contar com o jogador. Botafogo também finalizou a negociação de rescisão, né, do Gustavo Sauer. Então, o Gustavo Sauer não é mais jogador do Botafogo, lembrando que ele estava emprestado, né? Aqui, ó, não é mais jogador do Botafogo e as partes finalizaram a negociação de rescisão, encerrando antecipadamente o contrato que iria até o fim de 2025. Contratado pelo Botafogo em 2022, o meio atacante disputou 38 jogos e fez 7 gols pelo clube. Cara, quem lembra aí de quando o Gustavo Sauer no Carioca, acho que foi do ano passado, velho, o ano atrasado, eu não lembro. Cara, o cara jogou uma partidaça na final, velho. Foi uma partidaça. O cara começou a jogar uma bola do nada, assim. O cara metendo bola de tudo que era jeito, velho. E depois ele... Pior que eu, cara, achava que esse cara ia ser o finalizador nato do Botafogo. Ia ser o problema ele ia ser o problema das defesas do clube brasileiro, né? Mas não vingou. Mas é isso, rapaziada, futebol é isso, tá? Então esse foi mais um vídeo pra vocês aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Vamos esperar o resultado do jogo aí. Qual o seu palpite, qual o seu placar pra esse jogo do Botafogo aí contra o Maricá. Então espero vocês aí no próximo vídeo. É nóis.